Olá, caro telespectador, estamos aqui no programa Direito e Você, hoje entrevistando a psicóloga judiciária Maria Elaine Tubino. O que é um psicólogo judiciário? Que cargo é esse? Desde quando ele está constituído? Qual é a função? Cada vez mais, ao abordarmos as questões do direito, ouvimos o termo interdisciplinariedade. O direito busca ajuda em outras ciências sociais para a garantia da efetivação das leis e a tão almejada justiça, que nem sempre anda de mãos dadas com a aplicação da lei. E agora, então, a psicóloga Maria Elaine vai nos dizer como um psicólogo pode auxiliar o direito. Que bom tê-la comigo, minha querida. Muito obrigada. O psicólogo judiciário é um profissional que prestou um concurso público, porque o cargo de psicólogo judiciário é um cargo feito por lei. Então, para que a gente seja um psicólogo judiciário, a gente tem que ter prestado o concurso público. O cargo de psicólogo judiciário por concurso público foi a partir de 1990, com a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que desse conta das decisões judiciais ligadas as situações envolvendo crianças e adolescentes. Então, só atua quando tiver processos envolvendo crianças e adolescentes? Só atua quando houver determinação judicial. Por quê? Objetivamente, um psicólogo judiciário atua em varas onde as crianças e adolescentes estão envolvidos, ou como vítimas, ou como autores de atos infracionais, por exemplo. Então, o psicólogo judiciário só atua a partir de determinação legal. Não adianta alguém chegar lá e pedir para ser atendido pelo psicólogo, não será. Precisa de uma determinação para que o psicólogo atue. Como funciona a atuação do psicólogo judiciário? O psicólogo se utiliza de todo o seu instrumental para dar conta de um diagnóstico, de um parecer, de uma indicação, a fim de subsidiar a decisão dos juízes. Hoje, o psicólogo judiciário aqui em Caxias atua nas varas de família, vara de infância e juventude e nas 4 varas criminais. Também faz... Nas varas criminais também, Maria Elaine, qual é a demanda? Porque eu sempre penso, vara de família, tem discussão de guarda, essas questões que permeiam, né, essa postura que eu tenho conhecimento, infância e juventude, mas nas criminais também envolvem jovens em que momento? Como vítima? Como vítima. Sim. Atualmente nós estamos avaliando, que eu quero dizer, eu avalio em conjunto com os juízes das varas criminais que discutimos o caso. Como que a gente avalia? Crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, na maioria dos casos, e deficientes mentais, independente da idade. Essa é a nossa demanda das varas criminais. Pela incapacidade derivada da necessidade especial. Da possibilidade de ser uma pessoa que não tem condições de se defender sozinha, exatamente. Exatamente. E como funciona a sede? Atende junto ao fórum? Atende por horários marcados? Tu já disseste que é uma demanda judicial, ou seja, vai cumprir uma ordem judicial, um laudo, não é uma terapia que as pessoas vão fazer. As pessoas são ouvidas conjuntamente. Vamos pegar uma situação de guarda, tá? É marcado com o pai, com a mãe, com a criança, horários diferentes. São feitas visitas domiciliares. Como funciona? Bom, Mônica, é assim. Na infância e juventude, bem como na vara de família, o psicólogo judiciário, bem como os outros técnicos, nós somos 4 assistentes sociais e eu como psicóloga só. Existe uma vaga de psiquiatra judiciário que não está preenchida. Então eu trabalho com todas as assistentes sociais. De que forma? Absolutamente autônoma, no seguinte sentido. A técnica e o instrumental a ser utilizado depende única e exclusivamente da característica do caso e da afinidade do técnico com aquele instrumental. Eu posso me utilizar de visitas domiciliares, de dramatizações, de hora de jogo, de observação de sala de espera. Para vítimas de abuso sexual, eu pessoalmente gosto muito de trabalhar com a dramatização, onde eu me coloco no papel do agressor e ela repete o seu papel de vítima. E fica uma relação absolutamente clara quando a criança não consegue verbalizar.
e aí ela mostra pelo corpo. Maria-Elaine, a gente tinha começado antes a falar sobre como funcionam as entrevistas com as crianças, com os pais, os genitores, né, pai e mãe. Como se dá isso numa discussão de guarda, né? Que me parece, as pessoas recebem e ficam assustadas. Eu tenho que estar lá, ele também vai estar. Posso acompanhar meu filho. Desmistifica isso para nós. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos pensar, Mônica, duas hipóteses diferentes. Uma das questões de guarda, a gente trata na vara de infância e juventude. Por exemplo, uma criança em risco social, risco de vida, que está em risco em função de ser negligenciada ou abandonada pelos seus pais. Nós buscamos, junto à família, alguém que assuma esta criança, sob termo de guarda e responsabilidade. Esta é uma característica da vara de infância e juventude, o risco social e risco de saúde. Que está previsto dentro da lei de adoções. Dentro da lei de adoções, tá? Então essa é uma questão de guarda. Outra questão é quando há uma disputa de guarda em varas de família, ou seja, pai e mãe se acreditam na condição de dar conta dos cuidados daquela criança e acreditam que um tem mais condições que o outro, e aí entram para essa demanda, para discutir qual deles fica com a criança ou não. Eu costumo fazer entrevistas individuais, fazer entrevistas em separado, e inclusive com a criança. A criança normalmente entra comigo sozinha para a sala de brinquedos. Existe a sala do depoimento sem dano, onde a gente utiliza... Como é o depoimento sem dano? É muito interessante, eu queria chegar aqui, então já vamos. Vamos lá, tá. Nesta sala de brinquedos, a criança fica sozinha comigo. Não entra pai, não entra mãe, não entra avô, não entra ninguém. Eu e a criança. E a criança expressa, através do brinquedo, do desenho, da dramatização, da observação, todo o sentimento dela, para criar convencimento no técnico, psicólogo, para fazer a sugestão de acompanhamento ou indicação. Depoimento sem dano, vamos voltar? Sim. Depoimento sem dano, que agora também é chamado de depoimento especial, se trata de uma parte de um processo criminal. Precisa ser feito, sempre foi feito. Acontece que se fazia um tempo atrás na criança sendo ouvida num ambiente de audiência, no meio de adultos. Um ambiente hostil à criança. Hostil, e a própria disposição da sala de audiências deixa a pessoa que vai depor intimidada. Eu sei, uma vez eu fui testemunha e, gente, é um quadro completamente diferente. Fiquei acuada. Como advogada é um papel que eu estou acostumada. Como testemunha foi uma coisa bem constrangedora, eu diria. Exatamente. Como a criança precisa ser ouvida, como a vítima precisa ser ouvida, criança ou não, ela precisa ser ouvida, existe essa possibilidade de ouvir num ambiente apartado. Ou seja, é uma sala independente da sala de audiência, onde existe uma câmera que filma o técnico e a criança. E aparece lá na sala de audiência. E de lá saem as perguntas. Não é uma repetição de perguntas, não é um questionário, é uma audiência. Novamente, o técnico, o psicólogo ou o assistente social não faz intervenção, não é tratamento. Nem no processo de vara de família, nem no processo de vara de infância, e também não é no depoimento sem dano. Não se faz tratamento dentro do judiciário, se faz intervenção. E é muito importante também, Elaine, que as pessoas saibam que a função é de indicação, é uma prova técnica, né? Não é o que vai direcionar a sentença judicial. Porque as pessoas muitas vezes, não, porque a psicóloga disse isso e tal, isso vai determinar, porque o juiz vai julgar pelo convencimento e análise de todas as provas. Isso é importante que fique claro, né? Querida, eu agradeço a tua presença no programa Direito e Você, e talvez uma outra hora a gente volte a falar, porque tem várias coisas, né? Estou encerrando o programa Direito e Você com a participação da psicóloga judicial Maria-Elaine Tubino. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Sugira pautas. O meu e-mail pessoal, monica-montanari@hotmail.com. Aguardo você no próximo programa Direito e Você. Um abraço. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma